se tiver indicação nos sintomas, que seria a parte médica dessa divisãozinha. Como eu falei, mera divisão didática, né? Porque a vida não é matematicamente separada, tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo, e não é por ser minha obrigação como médico ter que focar na parte médica que o médico não vai deixar de falar desses dois pilares e nem o psicólogo vai deixar de falar do sintoma. Mas, inclusive, aqui para alinhar uma expectativa. Por quê? Eu tenho uma característica que me incomoda de ter dificuldade de dizer não. Isso é um problema? Não. É uma característica? Parece que sim. Ou é um sintoma, algo que aparece? Não. Característica é mudada com remédio? Não. Então, nesse caso, é uma psicoterapia. Por isso, você tem que ir no profissional para ele poder te encaminhar de forma correta. Mas vamos lá, pergunta do pastor. E o transtorno? Nome feio, esquisito, podia chamar caneta, vamos botar assim, né? O nome, né? Todas as patologias da medicina, o nome é doença. Doença cardiológica, doença ortopédica. Por que só na psiquiatria a gente chama de transtorno? Vamos lá. Para a gente chamar uma patologia na medicina de doença, regra número 1, eu tenho que conhecer o fator causador daquela doença. Um exemplo, o paciente começa a apresentar o sintoma de tosse. Tá, pastor? Tá tossindo todos os dias. Na divisãozinha, tosse é um problema? Não, eu peço para ela parar, não sei que seja um milagre, não vai parar. É uma característica da minha personalidade? Eu não tenho essa tosse desde a infância. Então a tosse, assim como a insônia, é algo que apareceu, desagradável, mas eu não consigo controlar. Vamos supor que esse paciente que está com tosse, a gente está suspeitando de uma COVID. Peço um raio-x do pulmão dele, mostra ali uma lesão que justifica o sintoma tosse. Trato a COVID, sai a lesão do pulmão, sai o sintoma tosse. Então fica muito claro aqui uma relação de causa e efeito. Já a nossa área é a única, pastor, que a gente não consegue fazer essa correlação direta, apesar de muitos pacientes tentarem fazer. Vamos lá. Vamos supor que eu erre em relação a problemas, nesse momento, esteja o meu melhor momento na minha vida. Com a minha esposa, com o meu filho, tudo certo, pastor. E tenha sido programado geneticamente para que nessa idade um pequeno estresse fizesse um gene expressar que eu herdei e, por exemplo, eu começasse a apresentar sintomas depressivos do humor. Triste na maior parte do dia, alterando meu sono, meu apetite. Viesse do meu médico, ele perguntasse, mas e aí, Toré? Você tem tido muitos problemas na sua vida para você estar com esses sintomas depressivos? Doutor, falar a verdade, estou até com vergonha de estar aqui. É até um pecado eu estar aqui, eu sou religioso, é um pecado, porque quem está aqui, que está tudo bem na minha vida, quem está aqui, o pessoal do Sul, por exemplo, que perdeu tudo ano passado na enchente, eu não sei porque eu estou com esses sintomas. Provável origem, genética. Que culpa eu tenho nisso, pessoal? Zero! Deus manda para mim na tireoide um gene, tem como escolher onde vai dar um gene? Que culpa eu tenho que... Onde tem a ver com insucesso, fraqueza, meu Deus do céu? Mas pode ser diferente? Não herdei o gene, fui passando por problemas estressores ao longo da vida, que fizeram um gene se mutar. Tem muito estudo sobre epigenética, né? Ou seja, os fatores ambientais estressores gerando a expressão de um gene que eu não herdei, ativando ele e gerando os mesmos sintomas depressivos. Ok, mas eu não tenho como abrir a mente desse ser humano, pastor, pegar um pedaço do cérebro dele para morrer, para falar, foi depois daquela discussão lá com o seu amigo que o gene expressou. Ou seja, diferente das outras áreas, que a gente consegue saber exatamente a causa, como no exemplo do pulmão com a tosse e a COVID, a nossa a gente não consegue, ele é multifatorial. E por isso o nome é diferente, transtorno não doença, e por isso não temos um exame. Por quê, pastor? Na medicina, a gente só vai pedir um exame para um paciente para confirmar ou descartar a suspeita de uma causa. Senão todo ser humano teria que fazer exame todo mês de tudo. E não é assim. Eu estou com um carocinho aqui, estou suspeitando que possa ser um tumor. Então eu vou lá e vou fazer uma mamografia, mas não vou fazer o tempo inteiro. Ora, se na psiquiatria a gente não tem uma causa específica, qual exame específico pedir? Por isso que não tem um exame. Mas é uma ciência. O índice de confiabilidade no diagnóstico é mais de 50% das patologias. Ou seja, quando eu faço um laudo e tem o CID, F32 pela CID-10, que é um código onde o C, código I, internacional, D de doença. Então, se eu chegar com F32 lá no Japão, a maioria dos médicos japoneses vão perguntar as mesmas coisas que eu perguntei aqui para o meu paciente. Porque apesar de não ter exame, em pesquisa a gente já sabe o que acontece no cérebro do ser humano, até porque a gente já sabe como é que o remédio atua. Eu só não tenho como pegar um pedaço desse cérebro e mostrar aonde está acontecendo. Mas se o meu paciente ele se identifica com os sintomas da patologia, está ali uma prova objetiva de que a patologia é aquela.
Lembrando que, dependendo da idade e dos sintomas, você pede exame na consulta psiquiátrica. Para quê? Para descartar outras patologias que possam gerar sintomas parecidos. Por exemplo, um hipotireoidismo, uma baixa produção de hormônio tireoide, dão sintomas muito parecidos com uma síndrome depressiva. Por isso que não adianta você pegar na internet e ficar fazendo o autodiagnóstico. Por quê? Tem várias patologias que mimetizam aquele quadro. Então, se você está com uma suspeita, vai no especialista para ele poder confirmar ou descartar. Muito bem. Doutor Ervin, transtorno bipolar. Perfeito. O que é isso de fato? Esse é um tema também, pastor, que gera muita dúvida, né? As pessoas, dúvidas que eu escuto, não sei se é de vocês. De manhã eu estou feliz, sabe? De tarde eu estou irritado, à noite eu estou triste. Isso não tem relação com transtorno afetivo bipolar. Transtorno porque é mesmo, pessoal? Por não conhecer a causa, da qual você já sabe. Vamos lá. O transtorno afetivo bipolar, ele cursa com episódios onde eu preencho exatamente os mesmos critérios de uma depressão unipolar, ou seja, ou uma tristeza persistente na maior parte dos dias, não ligado a eventos atípicos, ou a anedonia, que é a diminuição do prazer nas atividades que me dão prazer. Do tipo, estou lá vendo meu time no Maracanã, sai o gol, tanto faz como tanto fez, meio apático, meio desinteressado. Mas você pergunta se ele está triste, ele diz que não. Ora, então eu posso ter depressão sem estar me sentindo triste? Pode. Contanto que um dos sintomas seja a anedonia. Ele não vai falar que está triste, chorando, não, mas ele vai falar que está sem o prazer nas atividades. Além disso, tem os sintomas menores. Alteração do sono, que pode ser para mais ou para menos. Alteração do apetite, sem uma dieta específica para mais ou para menos. O fluxo constante de pensamento negativo. Não aconteceu nada, você está inseguro no seu trabalho, está achando que as pessoas não estão te valorizando, não vem o motivo por quê. A concentração cai demais porque você fica desinteressado, você passa a ficar mais isolado socialmente, evitando as pessoas. Há uma queda importante da energia vital, então você deixa de fazer as atividades físicas, que é um fator protetivo. E numa gradação, né, os pensamentos de morte, planejamento ou tentativa contra a vida, que aqui já é um sinal mais de gravidade. Esses critérios, eles acontecem tanto numa depressão unipolar, quanto na depressão bipolar. Ou seja, é o mesmo quadro. O que diferencia a depressão unipolar da depressão bipolar? Porque na depressão bipolar, ela faz parte do conjunto de sintomas do transtorno afetivo bipolar. Que aí tem o outro polo, que é o que a gente chama de hipomania/mania. Parece mania de mexer o copo? Não. É um tipo de